Olá, sétimo ano. Hoje nossa aula de História se refere ao capítulo 3 e vamos falar daqueles pontos mais marcantes na, na Idade Moderna, né? Que inicia em 1453, e aí nós vamos ter a figura do Renascimento. No início logo desse período, né? É, há muitas mudanças, porque há muitas viagens durante o século XV que vão levar Colombo para terras novas, que são as Américas, Vasco da Gama para as Índias, Cabral que encontra terras brasileiras, porque aqui já havia uma civilização de indígenas, né, os povos indígenas que aqui viviam, e vai surgir um movimento que é importante destacar, que é o Renascimento. O Renascimento ele foi um movimento que ele marca a transição de valores, de princípios, de tradições da Idade Média, que fora considerada um período de trevas, embora nós saibamos hoje que havia arte, que havia toda uma estrutura nesse período, e traz para um mundo totalmente renovado, um mundo totalmente novo. Não é? Então, ele acontece nos séculos XV e XVI. O foco principal do Renascimento é na Itália, onde houve uma mudança, uma transformação muito grande nas artes, na literatura, na política, e acaba se espalhando por toda a Europa, principalmente para a Inglaterra, França e Alemanha. Portugal e Espanha, ele vai ter a presença de um renascimento mais tímida, porque demora muito para chegar lá, é mais tardio, né? Então, a gente vai ver surgindo vários artistas importantíssimos, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, várias mudanças de paradigma, né? Surge o renascimento científico, e aí vai se estudar mais a natureza, a medicina vai ter um grande avanço, né? Dentro desse renascimento científico, a gente pode destacar a figura de Copérnico, Nicolau Copérnico, né? Que ele sustentava que o Sol ocupava o centro do universo, que os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno deles, e a Igreja não aceita isso, e ele acaba retroagindo nas suas convicções, nas suas pesquisas. A gente vai ter depois Galileu também, Galileu Galilei, enfim, com a presença muito marcante dos mecenas, né, que eram aqueles burgueses com maior poder aquisitivo na época, né, e que financiavam, patrocinavam o trabalho de artistas, de escritores, principalmente para fazer os seus autorretratos, porque tinha muito prestígio social na época. Quem tinha, porque não existia can, máquinas fotográficas, não tinha nenhum instrumento que pudesse reproduzir a imagem. Então, quem tinha dinheiro reproduzia a sua autoimagem, que dava muito status social na época, através das pinturas a óleo. Então, os artistas eram patrocinados por essas pessoas para que pudessem ter as suas imagens retratadas. A gente vai dentro desse capítulo, né, encontrar no tópico 3.6, lendas e mitos, né, a ciência progredia, mas não houve uma revolução científica propriamente dita, né? Então, na Idade Moderna ainda eram adotadas muitas práticas ainda, né, da Idade Média. Então, até no tratamento das doenças, não é? Era muito rudimentar, né? Os tratamentos eram muito atrasados, as práticas recomendadas pela medicina da época
eram muito cheias de crenças ainda, crenças limitantes. Então, não era uma ciência como a que nós conhecemos hoje, isso nós já falamos em aula anterior, e eu sugiro que vocês releiam aí na página 15, né? Onde se fala, se dá características de como fora a transfusão de sangue naquela época. Bom, nesse período a gente vai ter uma crise no cristianismo, né? E havia nesse período a presença dos monges copistas, porque os livros eram todos copiados à mão, né? Quando Gutenberg descobre, consegue inventar o processo de impressão com tipos móveis de metal, que é a tipografia, né? Isso vai possibilitar a reprodução em larga escala ou em série de um mesmo livro. E aí a Bíblia começa a ser produzida e começa a chegar na mão dos fiéis, dos cristãos, e eles, quando começam a ler, eles começam a perceber que aquilo que é ensinado nas igrejas, católica, apostólica, romana, não era compatível com o que estava na Bíblia. Então, isso vai surgir muitos conflitos decorrentes dessa questão, né? A igreja vendia as indulgências, que era o perdão dos pecados mediante pagamentos, entre outras ações, vendendo falsas sagradas, peças, né, sagradas falsificadas, ou seja, eram muitas mentiras que a igreja contava. Então vão surgir a reforma protestante, então você vai ter a reforma luterana, a reforma calvinista, a anglicana, e isso vai te retirar muitos fiéis da igreja católica. Depois dessa fuga, vamos dizer assim, dos fiéis da Igreja Católica para as outras igrejas, a Igreja Católica ela resolve fazer uma contra-reforma, né, porque o protestantismo principalmente cresce muito, e ela vai criar a Ordem dos Jesuítas no século XVI, em 1564, né, com Inácio de Loyola, e essa ordem, a Companhia de Jesus, ou Ordem dos Jesuítas, né, tinha como objetivo converter o indivíduo ao catolicismo com um único objetivo, neutralizar o crescimento e a fuga desses fiéis para outra religião, principalmente o protestantismo, né? Então a gente vai ter a figura de Henrique VIII, né, que cria a igreja anglicana para atender seus interesses pessoais, João Calvino, que era político também, era muito religioso, né, mas tinha posições muito radicais quanto à moral e quanto à religião. Então, eu sugiro a vocês, como atividade devolutiva número 4, resumo desse capítulo, com o objetivo de facilitar o estudo de vocês. Ok? Um excelente estudo.